grande. Muito bem. Então, a nossa razão de falar sobre o Natal está baseada essencialmente no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler este livro, mas quem já leu o livro A Caminho da Luz sabe muito bem a importância que Jesus tem para nós que somos espíritas. Eu vejo com frequência as pessoas nos perguntarem para os espíritas se nós acreditamos em Jesus. Eu posso afirmar para vocês que nenhum tipo de filosofia religiosa da Terra dá para Jesus o mesmo valor que o Espiritismo dá. Porque somente para o Espiritismo, Jesus, que não é Deus, Jesus, que é um espírito também criado por Deus, com a diferença de que ele já evoluiu tanto que nós poderíamos tranquilamente compará-lo com um Deus, porque a sua capacidade, a sua potencialidade, o seu nível de evolução é tão fantástico perto de nós, que nós, perto dele, realmente somos muito menos do que vermes. Muito bem. O que é Jesus para nós? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel ensina que há milhões de anos passados, muitos milhões, havia um planeta na constelação de Capela que estava na mesma fase de evolução que a Terra está hoje. E claro, lá havia um enorme percentual de pessoas que atrapalhavam o estágio evolucionário daquele mundo. Os espíritos, então, espíritos crísticos, espíritos de evolução igual a Jesus. Atentemos para o detalhe. Há muitos milhões de anos atrás, Jesus, reunido com estes espíritos deste mesmo nível, discutiram o que seria feito com aqueles espíritos que estavam atrapalhando a evolução daquele mundo. O que fazer com aqueles espíritos? E diz Emmanuel que as opiniões foram as mais diversas, inclusive alguns mais severos entendiam que eles deveriam ser simplesmente relegados às trevas de algum lugar do universo, onde estivessem abandonados à própria sorte. Mas Jesus se compadeceu daqueles espíritos e trouxe uma alternativa que foi aceita por todos. Qual a alternativa? Jesus estava construindo o nosso mundo. Estava fazendo a nossa transformação para seres humanos. Os espíritos vinham progredindo e iniciavam as suas jornadas como homens, como mulheres, mas ainda de maneira extremamente incipiente. Então ele traria aqueles espíritos perversos, perturbadores da ordem, para a Terra. E aqui na Terra, eles seriam encarnados nos ventres das mulheres primitivas, nativas da Terra. E estes espíritos, então, aprenderiam com o sofrimento, com a dor, com o desespero de viverem nestas condições,
Imaginem que eles saíram de um mundo mais evoluído que a Terra é hoje e encarnaram num mundo onde as pessoas ainda viviam em cavernas. E eles choraram, se lamentaram, imploraram a Jesus que não os trouxesse. Jesus fez-lhes uma promessa, que um dia voltaria para provar-lhes que era possível, sim, viver na Terra e evoluir na Terra. E esses espíritos encarnaram então no ventre das mulheres primitivas e provocaram um impulso na evolução do nosso planeta. Por isso, até hoje, a nossa ciência não consegue explicar por que há mais ou menos 30 mil anos atrás, a criatura humana, num repente, evolui o que ela não havia evoluído nos últimos 120 mil anos. Eles encarnam, a criatura humana progride, e num determinado tempo Jesus encarna. Por este evento, nós já entendemos por que Jesus é tão importante na nossa história. Muito mais importante do que qualquer outro tipo de atribuição que se dê a ele. Porque nós lhe devemos todo o nosso processo evolutivo, a construção do nosso mundo. Então, dia 25 de dezembro, nós não vamos comemorar uma festa natalina na qual o objetivo é nós apenas nos dedicarmos às guloseimas, e infelizmente muitos também se darão aos alcoólicos, de maneira nenhuma. Dia 25 é o dia que nós devemos recordar que Jesus, aquele que nos impulsionou, que nos deu condição de vida, que nos deu um mundo para vivermos, renasceu entre nós. Renasceu e sofreu, porque apesar de toda a dívida imensa que nós tínhamos com ele, nós o supliciamos. Muito bem. Então aqui, quando nós perguntamos o que significa comemorar o Natal, nós vamos encontrar, claro, essa evocação das guloseimas, da ceia de Natal, dos presentes, e vamos ver que estará montado na maioria dos lares, lá num cantinho, meio escondidinho, um presépio, para o qual nós raramente damos atenção. E eu não sei como é na casa de vocês, mas eu adoro contar a história do presépio. Chega lá os meus netos, a minha família, e eu vou lá contar por que existe o presépio, por que existe a árvore de Natal. E todo mundo me ouve, mas eu acho que é por educação, porque eles estão esperando o peru. Quando vem aquele perfume da ceia, todo mundo esquece do presépio, e esquece da árvore de Natal. E a hora que você começa a abrir os presentes, então, ninguém quer saber do aniversariante. Todos nós, eu e aqueles que convivem comigo, geralmente, estamos preocupados com o que nós vamos receber. Eu trouxe para vocês verem a figura de Jesus, nascedouro, e a figura do Papai Noel, para fazermos um confronto. O que significa Jesus, nós já vimos.
E o que significa o Papai Noel? Nós podemos dizer que é uma pessoa maravilhosa que dá presentes. Podemos. Mas se nós fizermos aqui uma reflexão séria, nós vamos ver que o Papai Noel dá presentes para quem pode comprá-los. O Papai Noel dá presentes caros para quem pode comprá-los. Quem não pode, ganha presentes baratos. Muitas vezes não ganha presente nenhum. O presente é uma alegria para quem recebe, mas uma enorme frustração para quem não os recebe. Se nós pararmos e pensarmos um minuto nos nossos filhos, se podemos comprar-lhes o presente que eles esperam, eles vão ficar muito felizes naquele momento. Mas uma infinidade de outras crianças não receberão presente nenhum. Ou talvez recebam um presente simbólico que uma alma caridosa distribuiu às vésperas do Natal, ou um pouco antes. Mas o Papai Noel não existe. Então, quando nós damos valor para o Papai Noel em detrimento de Jesus, nós geramos frustrações, nós geramos dores, e em alguns casos nós também geramos mágoas. Porém, se a nossa importância é levada para Jesus, que é o aniversariante, nós levamos o amor, a consideração, nós levamos a nossa atenção e trazemos essas pessoas para o nosso coração. Isto todo mundo pode fazer. Não existe alguém que não pode dar atenção. Não existe alguém que é tão incapaz, a menos que sofra uma lesão cerebral grave, que não possa ouvir, que não possa atender. Me vem aqui um exemplo que há muitos anos eu vi na televisão, numa determinada cidade do interior, eu não me lembro mais a cidade, eu era moço quando eu vi isso, faz 40 anos já que eu me lembro disso. Mas uma pessoa sofria de uma doença que a impedia de andar. Ela era obrigada a ficar na cama, permanentemente. Mas esse senhor, naquela época não tinha internet também, era telefone mesmo. Ele tinha uma memória excepcional. O que aconteceu? Ele lembrava do telefone de todo mundo na cidade. E muitas vezes a própria companhia que fornecia o número dos telefones não conhecia determinada pessoa ou o número de telefone. Ligavam para ele, que ficava na cama. Em breve, ele passou a ser a pessoa mais consultada do município. E eu me lembro dele rindo, dando entrevista na televisão, que ele jamais ficava sozinho, porque as pessoas ligavam para ele muitas vezes só para baterem um papo. Ele fazia mais ou menos aquele papel do CVV, não voluntariamente, ele fez isso, aconteceu de modo involuntário, mas ele sem nenhum recurso, ele atendia pessoas o tempo todo, transferindo-lhes a sua atenção e o seu carinho. Então, Natal com Jesus é Natal do coração. Natal com Papai Noel é Natal do bolso. Temos que pensar bem ao fazermos a nossa escolha. Nós estamos prestando atenção em Jesus ou no Papai Noel? Essa charge é muito interessante. Por quê? Porque se nós prestamos atenção no Papai Noel, nós simplesmente esquecemos de Jesus. Portanto, meus irmãos, para não estragarmos o aniversário de Jesus, vamos pensar mais em Jesus.
Natal com Jesus nos traz paz. Imaginem que no Natal esse ano, vamos fazer de conta que esse ano no Natal, nós vamos reunir a nossa família e os nossos amigos para fazermos uma oração. E na sequência nós vamos discorrer sobre o Evangelho. Vamos convidar os nossos parentes, os nossos amigos. Não vai ser muita gente por conta do Covid, é claro, mas aqueles que puderem estar na sua casa, vamos fazer isso. Vamos passar 1 ou 2 ou 3 horas, quantas forem, falando sobre esse assunto. Se nós não dormirmos, ao final da reunião estará todo mundo tranquilo, de alma leve. Certamente, mesmo havendo uma ceia farta, nós vamos comer menos. Por quê? Porque esse tipo de assunto nos satisfaz, nos dá tranquilidade, calma. E, empiricamente, esse tipo de conversa e de estudo diminui a nossa necessidade alimentar. Nesse caso, nós não vamos consumir alcoólicos, porque seria um desrespeito a esse momento. Nosso Natal será tranquilo, será calmo e nós estaremos em paz. Natal com Jesus também traz o sentimento de solidariedade. Eu me recordo, e essa história eu conto todos os anos, que eu contei aqui neste auditório que uma determinada pessoa me procurou porque queria uma sugestão para mandar um presente para o pai. E eu achei muita graça, porque eu nunca perguntei para ninguém o que eu deveria dar para o meu pai. Se ele estivesse vivo hoje, eu compraria uma boa caixa de chocolate, que ele adorava isso. Era um presentaço para o meu pai. Mas perguntei-lhe, por que você me faz essa pergunta? Ele falou assim, não, é porque eu não vejo meu pai há mais de 20 anos. Eu falei, ué, mas por quê? Ah, porque ele mora numa cidade tal, do estado tal, lá do Nordeste. E eu me separei, nós brigamos, eu vim aqui para o Paraná, nunca mais voltei vê-lo. Falei, quantos anos que ele tinha quando você se separou dele? Na época ele devia ter 65. Falei, 65? Será que ele está vivo ainda? Ele falou, claro que meu pai está vivo. Se tivesse morrido, eu saberia. Ué, como é que você sabe que você saberia? Ué, porque eu deixei vários irmãos lá, ninguém nunca me falou nada. Daí ele pensou bem e falou, olha, eu acho que eu vou comprar um carro e vou mandar entregar lá para o meu pai, ele vai ficar feliz, porque ele nunca conseguiu comprar um carro. Aí eu comecei a dar risada, né, rir dele da situação ali, e ele ficou bravo comigo. Mas eu falei para ele, olha, você primeiro não sabe se seu pai está vivo, não adianta você mandar um presente para ele. Segundo, você não sabe se ele tem saúde para dirigir. Terceiro, se tudo isso ainda estiver bem, talvez ele não sabe dirigir, ele nunca teve carro. O que vai adiantar se mandar? Falei, faça um presente muito melhor que esse. Falou, qual? Vá vê-lo. Não precisa levar nada, só vá ver o teu pai. Depois de mais de 20 anos, teu pai não vai querer mais do que te ver. Falou, não vou fazer isso não. Meu pai me feriu, eu não sei o quê, eu fiquei magoado, foi uma discussão muito severa, não vou vê-lo. Mas está bem, mas você vai se arrepender. Ele baixou a cabeça. E eu só vi de novo no carnaval, aqui no centro mesmo. Encontrei com ele. E claro, né? Como eu sou um espírito obsessor, como dizem meus amigos, fui perguntar para ele o que ele tinha feito, se ele tinha mandado o carro. E ele falou que não. Falou que tinha ido ver o pai, que ele não aguentou, ele dormia e me via falando que ele ia se arrepender. Falei, viu como eu sou um espírito obsessor? É verdade. Não abusem comigo, hein? Aí
ele me conta, né? Eu fui ver meu pai. E como é que ele estava? Ele estava na UTI. Fazia mais de mês que ele estava entre a vida e a morte. Eu fiquei realmente chocado com isso. Falei, então, quando eu cheguei, ele abriu os olhos. Fazia dias que ele não abriu os olhos. Ouviu minha voz e sorriu. Conversamos durante horas. E ao final do dia, ele morreu. Será que esse presente foi importante? Pois bem, contei essa história. Passado um ano, encontro com um outro amigo aqui do centro, pessoa que eu conheço muito. Ele veio e contou-me uma situação bem parecida. Falou, Geraldo, eu vivi a mesma situação que esse caso da sua história. Mas o meu pai morava aqui em Ibiporã. Fazia mais de 20 anos, uns 30 que eu não ia vê-lo. E quando eu fui vê-lo, ele estava com câncer terminal. Só pude conversar com ele uns minutos. Então o Natal com Jesus, ele implica em solidariedade. Quando nós vamos não comprar coisas para alguém, comprar é muito fácil. Né? Claro, se você tiver dinheiro, né? Mas, de qualquer maneira, se você tiver dinheiro, é fácil. Você compra, acabou. Dá o presente lá, a criança pega, já quebra, você já fica bravo porque você vai pagar em 10 vezes, ele já quebrou em 10 minutos. Mas, gente, você dar a sua atenção. Me recordo de um tio que nos visitava só no Natal. E chegava naqueles dias assim do Natal, ele chegava um pouquinho antes, dia 22, 23, e sentava na nossa areazinha, numa casinha meio pobre, e ele contava várias histórias, contava piadas, nunca me deu nada para nós. Ele não tinha condição mesmo. Nunca esqueci esse tio. Eu tinha tios que tinham mais recursos e davam presentes para nós. Não lembro de nenhum deles. Nem o nome. Por quê? Porque o que conta é o carinho. Isso você jamais vai esquecer. Coisas, do jeito que você tem, você perde, desaparece. Se nós estamos com Jesus e somos solidários, naturalmente o encanto é duradouro, que é o que eu estou falando. Nunca me esqueci das histórias que os meus tios me contavam, mas no